Ontem, o Secreta esteve aqui, o Adilson Kowalski, que é o diretor da 19ª Ciretran de Sinop. Nós temos aí, em média, 24 novos veículos emplacados por dia. Dia, gente, a gente tá falando de dia. Entendam isso, por dia em Sinop. Isso dá, se a gente for calcular, um número extraordinário de veículos mês. Nós estamos aí na casa, arredondando, faltava lá acho que 400 veículos, 120 mil veículos emplacados aqui, na cidade de Sinop. Fora os veículos que trafegam aqui nas nossas vias urbanas, que têm placas de outras cidades, outros estados, até do Mato Grosso, mas de outras cidades do Mato Grosso e de outros estados, até do Mercosul a gente está vendo placas novas. Sim. E a gente vai até falar com o Benhur, porque agora parece acertar essa situação dessas placas aí. Tem um monte aqui já de carro com placa do Mercosul, né? Então, vamos arredondar. Ontem nós fizemos a conta com o Secreta, pegando todos os municípios que nós abrangemos. Nós temos em média de 300 mil veículos rodando na malha viária do município de Sinop, levando em conta os 42 municípios que a gente atende, que vêm para cá ou para fazer suas compras no comércio, ou para médico, para faculdade, enfim. Sim, essa situação. Universitários, né? Que essa daqui é a maioria. Maioria, né? Também. A nossa cidade é polo universitário, a gente sabe muito bem disso. Então o nosso trânsito, ele está carregado, ele está pesado. É só você sair em horário de pico que você fala, Jesus. Em alguns pontos você não anda. Você não anda. Por isso a gente está recebendo aqui o Benhur, que é, com muito prazer, uma pessoa assim, além de ser um grande amigo, nunca se furtou de chegar aqui para conversar com a gente, e é uma das pessoas que mais entende em termos não só de legislação de trânsito, como de trânsito aqui da região centro-oeste do Brasil, gente. Porque eu vou falar uma coisa para você, não é fácil você entender todas as mudanças que ocorrem acompanhar tudo isso, né? Das leis do CONTRAN, essa coisa toda, e o Benhur tem essa capacidade. Benhur, de coração, obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Bom dia, Kiko, bom dia FM 93, bom dia, Sinop. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre essa problemática do trânsito do nosso município. Tantos acidentes, todos os dias, pessoas que saem de casa, vão para o trabalho, vão resolver alguma coisa e às vezes nem voltam mais para casa, né? Os acidentes estão acontecendo. E uma coisa tão fácil de evitar acidentes, anda devagar, presta atenção, os acidentes não acontecem. A atenção é o maior fator, a falta de atenção, né? Nós vamos, o Benhur vai participar 2 dias com a gente. A gente iria falar sobre legislação hoje, mas nós vamos mudar a legislação, nós vamos passar a legislação para quinta-feira. Nós vamos falar com o Benhur hoje a respeito do motivo dessas causas de acidentes, os erros que você comete, enfim, tem várias situações que você pode fazer ou você pode tentar fazer para evitar acidentes, né? Ou na pior das hipóteses, se acontecer com menos proporção, né? E a gente vai conversar com ele. A gente ia falar sobre legislação, o que mudou na legislação, como na quarta-feira a gente vai ter a autoescola. Sim. E a psicóloga do Detran, que vai estar aqui, confirmou comigo ontem, a doutora, obrigado, doutora, ontem vi ela de noite, né? Obrigado por me atender, quarta-feira ela vai estar aqui, por quê? A autoescola e a psicóloga do Detran. Um pro outro vai dar certinho, que é a passagem, o trâmite dos novos motoristas, dos novos condutores. E aí, na quinta-feira, a gente vai conversar com o Benhur a respeito de legislação, do que tem mudado na legislação, questão de multa, questão da onde você comete erros, e a gente comete cada erro infantil e você nem sabe, só depois que você fala assim, nossa, mas isso tá lá, tá? Tá. Como não afivelar o capacete, como pilotar comum, com... Né? Exatamente, algumas coisas, viseira aberta, série de fatores que você todo dia comete o erro, você se habitua a cometer aquele erro e não sabe que você está cometendo um erro e pode te custar caro. Exatamente. Né? Não só para acidente, né, Benhur, mas também financeiramente. Financeiramente. Que são pontos, são valores. E aumentou, né? Aumentou, nós temos multas hoje que chegam em R$ 17.608. É muita grana. Né? Mas hoje nós vamos conversar com o Benhur sobre questão de como esses acidentes estão acontecendo, por que estão acontecendo tantos acidentes em Sinop. Nós já estamos aí com vários óbitos, gente, olha, vou falar uma coisa... Metade do ano, né? É muita gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Benhur chega pra gente começar esse nosso bate-papo aqui. Não poderia deixar de ser diferente a primeira pergunta. O índice de acidente em Sinop, ele está alto? Muito alto.
perto de outros municípios aqui, e por ser a 4ª maior cidade do estado de Mato Grosso, nós temos com índice alto, né? Agora, tem uma justificativa para isso, né? Que com o crescimento da cidade, a população está aumentando, os bairros estão aumentando e a cidade está estreitando. Os estacionamentos hoje estão ficando difíceis aqui, então uma coisa bem simples de evitar acidentes na cidade. As pessoas reconhecer que existem esses perigos, cruzamentos, existe um grande número de veículos em circulação, pessoas que têm que andar um pouquinho mais devagar aqui, tá? Aflocha o pé do acelerador, que os acidentes não acontecem. E evitem as chamadas imprudências, né? Colocar em risco, querer ganhar tempo, não ter paciência. Essa falta de paciência, geralmente, é uma grande responsável por esses acidentes de trânsito. Benhur, outra coisa que a gente está vendo, a Secretaria de Trânsito começou em algumas avenidas de Sinop fazer basicamente o que foi feito na Tarumãs de uma maneira diferenciada. Porque na Tarumãs, como é uma avenida muito larga e tinha lá o valetão no meio, eles tubularam o valetão e fizeram aquele estacionamento, eles chamam escama de peixe, né? Aquele... Estacionamento oblíquo, né? E eles fizeram em algumas avenidas aqui, eu vou pegar o exemplo aqui essa aqui é a Figueiras. Da Figueiras, não vai ter como fazer aquele tipo de estacionamento aqui, a não ser que mude toda a avenida. Exatamente. Aí seria muito mais complicado. Mas a Secretaria fechou em alguns pontos. A pergunta é para o especialista de trânsito, Benhur. Você acha isso viável, esse fechamento dessas avenidas, para que as ruas morram ali e vocês tenham que entrar nela? Primeiramente, a Secretaria de Trânsito, ela não faz nada sem antes fazer um planejamento. Ela verifica se há possibilidade de fechar, se isso não vai ocasionar conflito nenhum naquele local e se faz um estudo. Primeiramente, porque se fechar? Se ali é um local de conflito, é um local onde estão acontecendo muitos acidentes de trânsito, então é necessário que se faça alguma coisa. Ou se coloque um semáforo naquele local, mas semáforo também é um redutor, né? Ali de tudo, que vai trancar o fluxo de veículos, mesmo que não tenha aquele horário do pico, ali vai obrigar as pessoas a ter que ficar paradas lá. Então, é necessário que se feche. Por quê? As pessoas têm que se acostumar que a cidade está crescendo, criar um hábito aqui de andar um pouquinho mais longe. Agora nós temos o problema das imprudências. Ontem mesmo eu estava com a viatura na rua e um cidadão de motocicleta, ele tentou passar naquele acesso da acessibilidade para deficientes, dos cadeirantes. A secretaria vai lá, ela fecha aquele canteiro, mas ela tem que deixar um acesso para que os cadeirantes possam passar naquele local, porque ali tem uma faixa para pedestres e os motociclistas, eles aproveitam daquilo ali e tentam passar naquilo lá. Isso é o fator imprudência. Por que ele não vai lá naquela rotatória, faz a volta, né, e continua o seu percurso? Então isso aí é falta de comprometimento. O trânsito hoje, o problema, Kiko, é educação. É um problema de comprometimento. Não adianta culpar o problema das vias, falta sinalização, tem buraco, não sei o quê. Não, o problema está na educação das pessoas. Tá? O problema sempre existe, mas o problema é se cada um aprender a se comportar, como nós estávamos conversando aqui até offline. O que adianta? Achar que a polícia vai resolver o problema, que o Detran vai resolver o problema, que a prefeitura tem que resolver o problema das pessoas. São as pessoas que têm que resolver os seus problemas. Andar um pouquinho mais devagar aqui nessa cidade, prestar mais atenção, saber que cruzamento é o lugar mais perigoso, não confia em faixa de pedestre, não confia em cruzamento, pronto. Mas aí, o que acontece? 8h43. Se um motorista sair de Sinop para Tangará da Serra, não precisa ir longe não, tá? Tangará da Serra, ele vai ser multado, se ele entrar na avenida principal, ele vai ser multado, o motorista de Sinop, eu não estou dizendo todos, mas a grande maioria, ele vai receber 5 multas até chegar no final da avenida. Se você pisar em cima da faixa de pedestre em Tangará da Serra, você automaticamente é autuado na multa. A faixa de pedestre em Tangará da Serra funciona, né? Funciona há muito tempo. Primeiramente porque foi feito um trabalho, né, pela Polícia Militar naquela época lá, e hoje se considera como um dos municípios aí, exemplos que nós temos aqui no trânsito. Acabei de receber aqui. Alta Floresta também. Obrigado aqui, para você ver, pois lá em Tangará existe um projeto muito forte na educação e na coibição, e ensinam os projetos da educação do trânsito. Não tem como trazer esses projetos de Tangará que funcionaram lá para Sinop. E quem que foi que mandou essa pergunta aqui para mim? Foi o Cláudio. Ô Cláudio, obrigado. Lá de Tangará da Serra, esse projeto da educação. Mas é o que o meu está falando. Projetos existem, Kiko. Nós temos muitos projetos. Hoje, infelizmente, o que nos impede um pouco de se trabalhar é a questão do nosso efetivo. A nossa cidade aqui não é igual à de Tangará da Serra,
Até mesmo a questão das estruturas das nossas vias. É uma cidade que está crescendo demais, é muita gente vindo para cá, é shopping que vai sair, bairros que estão aparecendo aqui. Então é uma questão assim de comportamento das pessoas que têm esse local aqui. Mas projetos existem, tanto que uns anos atrás não tinha respeito nenhum na faixa de pedestre aqui. Quando nós começamos a fazer trabalhos aqui, divulgando na mídia, para as pessoas respeitar mais o pedestre, que tem que reduzir a velocidade, que tem que parar, já começou a melhorar. Então você pode ver que hoje, muita gente hoje para e respeita o pedestre, hoje para atravessar aqui. Não é o 100% ainda, porque a cidade tem um fluxo de veículos muito grande. Nesses horários comerciais é demais. E muitas vezes o motorista não consegue parar para respeitar um pedestre aqui. Por quê? Porque os motoristas que vêm atrás não mantêm distância, as motos se mantêm nos corredores, né? Então é um risco de uma colisão traseira naquele local. Vi já. Então o que acontece? Tem que começar a mudar esse comportamento das pessoas. É só mudança de comportamento. O rapaz parou na faixa de pedestre com a senhora atravessar e aqui, naquele momento eu estava ali na avenida, na avenida fazendo, não lembro agora o que era. Ele parou, a hora que a senhora foi atravessar, veio um carro atrás e colidiu. Encheu a traseira dele. Por sorte, aquela senhora ela estava no começo da faixa, ela pulou para trás. Ela poderia ter sido atropelada. Mas foi uma chibatada e a gente vai falar, Benhur, eu só vou rapidamente aqui para um pit stop, porque tem um procedimento na faixa de pedestre também, que o condutor, Elaine, ele para na faixa de pedestre, ele tem que fazer um procedimento para avisar quem está atrás que ele está parado naquela faixa de pedestre. Muito importante. E a gente já vai falar isso com o Benhur, porque às vezes você para de uma vez e um mínimo de desatenção causa um acidente. Exatamente. Né? Então o Benhur vai falar já como que a gente procede na faixa de pedestre. Continuamos aqui com o Benhur. O pessoal falando aqui que não tem como comparar Sinop com Tangará na questão do trânsito no fluxo. Realmente, não dá para se comparar. Sinop hoje, ela eu digo, talvez em termos de veículo, não, vamos colocar a quarta. Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, em termos de fluxo de veículos. Realmente não tem como a gente comparar. Mas a educação do trânsito de Tangará serve para qualquer lugar do mundo. Exatamente. Educação cabe em qualquer lugar. É muito simples. Diz isso? A educação do trânsito que tem lá em Tangará da Serra, e é isso que a gente está falando, cabe para Sinop. E se os nossos motoristas fossem educados no trânsito, nós teríamos hoje vários amigos nossos que estão ali ao longo da... Antes era Dom Henrique Freud, agora o pessoal chama de Bruno Martins, na rodovia ali. Num cemitério ali, eles estão ali repousando, estariam aqui hoje. Jovens, mães de família, pais de família, crianças estariam aqui hoje. E não estão, por quê? Porque o nosso trânsito, infelizmente, ceifou a vida dessas pessoas. De grandes amigos nossos. Eu vou dar um exemplo para você. Essa semana agora, semana passada agora, teve um grande amigo nosso de quando Sinop aqui tinha sapo, né, na época. Que é o nosso querido amigo Soró, que se foi devido a um acidente de trânsito. Poderia estar aqui hoje, um parceiro, entre outros. Né? Então, claro que não dá para comparar o nosso trânsito com o Tangará. Agora, a educação, essa pode ser copiada. Né? E em Tangará da Serra não foi assim, foi feito todo um processo de educação no trânsito para que isso chegasse. A gente acabou de falar de uma situação, o motorista vem, ele para na faixa de pedestre, o outro vem, enche a traseira dele, porque não viu que ele está parado na faixa de pedestre, para uma pessoa parar. Se nós tivéssemos educação, não precisava nem a pessoa da frente, igual o Benhur vai falar agora, ser obrigado a fazer uma situação lá. Por quê? Porque o cara já está vendo com a faixa de pedestre que o cara tem que parar. Mas aqui em Sinop você tem que parar e tem que alertar quem está atrás, né, Benhur? Primeiramente é importante entender que a educação do nosso motorista hoje é bem precária. Não é culpa das autoescolas não, Kiko. Porque a formação hoje é a curto prazo. A boa formação deveria ser a longo prazo. Então o que acontece? Hoje você forma um motorista em 45 horas aí de aula, 20 horas em prática, mas ele vai renovar os seus exames a cada 5 anos ou a cada 10 anos, conforme está mudando a lei aí, e ele apenas renova o exame de vista. Então por que não renovar o conhecimento dele também? Regras de circulação, normas de conduta, sobre a legislação que está sempre mudando, sempre sendo alterada, e o condutor não passa por essas informações. Ele simplesmente, ele aprende uma vez, ele tira a sua habilitação e ele não volta mais para a sala de aula. Então aí nós já encontramos um problema sério. Aí compete às autoridades ter que estar na rua fiscalizando.
e educando também. E nós também nos deparamos com o quê? Falta de efetivo, né? Não temos às vezes uma estrutura suficiente para a gente conseguir desenvolver bem a questão da educação no trânsito, porque não é fácil, uma cidade que cresce muito, né? Como Sinop, e nós não conseguimos acompanhar essa cidade aí, esse crescimento aí. Deixa eu pegar um gancho dessa sua resposta aí. Se isso acontecesse na nossa legislação, se não melhoraria. Se por uma aventura, independente de qual tipo de acidente, pode ser só um encostão ou alguma coisa nesse sentido, se as pessoas envolvidas nesse acidente fossem obrigadas a voltar para a sala de aula para fazer uma nova prova, mesmo uma pessoa estando certo, estando errado, parceiro. Ele se envolveu no acidente, porque tem muita gente, estou na preferência. Peraí, não é porque você está na preferência que você não pode parar. Então, nós aqui em Sinop temos muito disso. Eu estou na preferencial. Peraí, o que é a preferencial? A preferencial é a vida das pessoas. As pessoas têm que entender que quando eles fazem autoescola, eles aprendem 5 coisas, que são 5 elementos da direção defensiva. Um é o conhecimento. Ele começa a conhecer sobre a legislação, sobre os valores de multa, sobre as penalidades, sobre as medidas administrativas, né? E depois ele vai para as normas de circulação e conduta. Aí ele tem que conhecer o seu veículo também. Tem que conhecer a via onde ele está circulando e saber dos problemas que nós temos ali na... Bom dia, Kiko. Então, é isso que é importante, é o conhecimento. Você está falando no trânsito aí, eu concordo com você. Nós temos 3 A gente é um motorista de aplicativo. É a chamada dispersiva. É muito fácil o condutor hoje desviar sua atenção. São vários elementos. Um é o celular. Que é o principal hoje de todos hoje, né? Ele é um microcomputador. Praticamente, ele tem todas as informações, tem o WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, né? E ali toda hora alguém num grupo mandando mensagem e a pessoa querendo saber o que está acontecendo e tentando responder. Não tem paciência de estacionar, né? Ou compra um viva voz para esse carro, para poder apertar o botãozinho, para poder falar. Não, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então a atenção dispersiva é um dos grandes fatores hoje gerador de acidente, tem que tomar cuidado. Tá? Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo, que é o ato de dirigir. Saber que não é só dirigir, que você tem que cuidar do pedestre, do ciclista, do motociclista. Você tem que cuidar do terceiro. Lado. Saber que cruzamento é o lugar mais perigoso que se tem. Está escrito no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Todo condutor, ao se aproximar de um cruzamento, deverá reduzir velocidade. Mas por que não reduz? É que nem rotatória. Porque ele fala placa. Porque eles usam. Estou na preferência. Não tem uma placa pare. O cara que desrespeitar a sinalização de parada obrigatória está sujeito a tomar uma multa de R$ 293,47 e perder 7 pontos na habilitação. Então é importante que as pessoas conheçam isso. Nós temos ali, a atenção, a difusa é quando você está concentrado em tudo que está à sua volta. Agora o fator mais importante, previsão. Prever o que pode acontecer. A todo momento você tem que estar preocupado que alguma coisa possa acontecer. Primeiro eu sempre falo, sai de casa. Põe na cabeça que você está correndo um risco. Sai de casa, faz uma oração. Pede para Jesus Cristo, para Nossa Senhora, para o Buda, para aquela tua crença. Acredita em alguma coisa. Pede uma proteção, que é o primeiro lugar. Quando chegar em casa, no final da tarde, agradece. Senhor, obrigado Senhor, por eu estar vivo, obrigado pelas coisas. Porque sempre a gente se diz assim, nada acontece por acaso. Até os acidentes de trânsito, quando acontecem, é porque tem algum fator, elemento. Geralmente imprudência, negligências ou falta de habilidade. Benhor, Sinop cresceu muito a incidência de motoristas de aplicativo. Eu tô até com a participação aqui do Orlando. Eu vou rodar para você ouvir, só um pouquinho. Bom dia, Kiko. Ô, Kiko, você tá falando no trânsito aí, eu concordo com você. A gente é um motorista de aplicativo, a gente anda com cuidado, com maior atenção. Né? Graças a Deus nunca atropelei ninguém, já vai fazer 1 ano e tanto aí no aplicativo, tô de boa, graças a Deus. Mas eu acho que tem de começar nas guardas de trânsito, tá errado, a guarda de trânsito não é para ficar atrás de árvore, multando os outros, fazendo multa falsa, mentirosa não. Começando por aí, eu acho que as coisas já vai adiantar bem, né? Já começando na guarda de trânsito, que a guarda de trânsito hoje não é guarda de trânsito. Tá sendo mais uns parasitas, chupando o sangue de alguém que tá trabalhando, né? Fazendo multa falsa, multa mentirosa, multa que é criminosa. É isso aí que eu tô achando, viu? Que me multaram desse jeito, não fazendo multa que você não tá postando telefone na mão, multa que você tá postando telefone na mão.
telefone só fica no suporte. É por aí que é minha indignação. Começando na guarda de trânsito, lá nos Parasitas. Tá aí a gente coloca tudo aqui, a reclamação. E se reclama muito, Benhor, da questão das multas também, que não era esse o nosso tema aqui. Mas já que a gente colocou... Deixa eu só responder uma coisa, Nico. Tá? Eu sei até dessa indignação desse senhor referente, porque ele deve ter sido notificado, com certeza. E deve ter sido por causa do celular. É esse problema que nós temos hoje. As pessoas não passam por curso de reciclagem. Então eles não sabem o que está acontecendo. Tá? E aí são notificados, a polícia sabe, ela é reciclada, sabe o que tem que fazer, e o cidadão muitas vezes ele não sabe o que pode gerar para ele aquilo lá. Então nós temos do artigo 252, 3 infrações para o celular hoje. O cara que for pego com o celular na mão hoje, só segurando o celular, é R$ 293,47. Não é a guarda municipal, que ela é poder executivo, que cria isso. É o poder normativo, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nós somos poder executivo. Então começa por aí. Segurar o celular, tá? É R$ 293. Manusear o celular, que é digitar, apertar botãozinho, é R$ 293,47 e 7 pontos. Começa por aí, porque o senhor aplicativo, eu sei que ele recebe a mensagem e ele tem que responder. Ele tem que apertar os botãozinhos lá para aceitar. E é isso que está acontecendo. E muitas vezes o agente está ali próximo e ele não está atrás de árvore. Com certeza, ele não fica atrás de uma árvore, porque até ficaria esquisito um guarda escondido atrás de uma árvore, ali olhando para os outros. Tá? O guarda fica ali em PB, são os pontos bases que eles ficam ali. Tá? Ali apenas observando o trânsito. Está escrito no artigo 280 do Código que quando não há possibilidade de reter um veículo para não atrapalhar o fluxo dos veículos naquele momento, o agente notificará pela placa. Então é a lei federal que criou isso, não é o Poder Executivo. Então quando um cidadão ele é notificado porque alguma coisa aconteceu, e o guarda não vai notificar prazo. Ninguém se não aconteceu a infração. Ele tem um prazo, tipo, para contestar pra recorrer, alguma coisa, sim. para recorrer? Ele vai lá na guarda municipal, ele pede para recorrer, ele apresenta a defesa. O que ele não pode alegar é dizer assim, não, eu só apertei um botão. Mas então ele está concordando com aquilo lá. Ele precisa apertar um botão. Então, o melhor seria parar o veículo naquele local ali e deixar de manusear o veículo, ou manusear o veículo quando estiver parado. Atender o celular no Viva Voz é permitido? Pode. Quando você tem um botãozinho que você tem ali no teu volante, só apertou, ali não vai ter problema nenhum. Agora você tem que cuidar com a conversa também, que o Viva Voz pode te distrair também. Qualquer conversa agradável, qualquer euforia, isso são fatores geradores de acidente. Mas não é o fato de você ter uma voz num ambiente ali, né, que não está diretamente ao teu ouvido, não vai ter problema nenhum do que você ter um fone conectado no teu ouvido ou você pegar o celular na mão. A gente vê muito isso. Gente, tem um monte de pergunta que chegou aqui sobre faixa de pedestre, passagem elevada, que a gente vai deixar para falar na quinta-feira, porque a gente vai entrar na questão da legislação, porque tem toda uma legislação que rege essa situação. Eu não vou fazer essa pergunta agora, que a gente está numa outra situação. Fone de ouvido. A gente vê muito motoqueiro com o fone de ouvido ou o celular aqui no capacete. Vai ser notificado do mesmo jeito, Kiko. Por quê? Porque ele não tem necessidade de estar com aquele celular ali naquele local. O que o agente vai entender? Que ele está escutando música muitas vezes. Ele pode não estar nem falando, mas ele está conectado com aquele celular ali, escutando música ali. E é um dos fatores que pode gerar uma distração, um descuido. Então não é um ato correto dele estar com aquele celular ali. Tá? Quando você está com o celular grudado aqui, a multa é uma multa média, são 4 pontos e ele paga R$ 130,16. É direito de cada cidadão recorrer, porque ninguém é multado. Eles são notificados. E aí você Depois da notificação, se você não apresentar uma defesa concreta ali, que você tem razão, aí você vai ser multado sim. Você vai pagar pela pena daquilo ali que você cometeu. O Elton fez uma pergunta aqui. Essa resposta seria bem fácil. Eu vou aumentar essa pergunta para ficar um pouco melhor. Quando nós temos a CNH, venceu a CNH, quanto tempo nós temos para renovar? E essa é a pergunta. Aí eu vou aumentar a pergunta. Vírgula. E se você não viu que a sua CNH está vencida e você foi parado, a sua CNH está vencida, o que fazer? Mas em primeiro lugar, o condutor tem que saber, né, daquilo que está acontecendo na vida dele. Primeiro, é a mesma coisa, vai sair com o seu veículo. Não tem aquela regrinha de olhar a água, olhar o óleo. Benhur atravessou o estado, minha CNH estava vencida, Benhur. Da calibragem dos pneus. Sim, mas passou assim, batido. É um descuido. Passou batido. Eu sempre falo para os motoristas assim, tá?
carteira de habilitação não salva a vida de ninguém. É um pedaço de papel que tem um registro de que você passou que você por sabe alguns dirigir. exames. Exatamente. Mas você tem que cuidar. Por exemplo, eu sei que a minha carteira vai se vencer ano que vem. Mas eu não vi ainda a data dela. Eu sei que é mais ou menos para o final do ano. Eu já tenho que me preparar. Porque se eu não cuidar disso, o que vai acontecer? Eu vou esquecer, realmente. A carteira de habilitação, ela tem a validade de 30 dias, ainda continua tendo validade, após o vencimento dela. Dentro do estado, fora do estado não tem. Todo o estado, no país todo. 30 dias? É Brasil. Interestadual? Sim, todo. Tá? E outra coisa também, deixar bem claro, que carteira provisória, que é PPD, vale em todo o território nacional. Essas mentiras que vêm no WhatsApp, o cara tem uma carteira provisória e não pode dirigir em BR. Isso é mentira. Tá? E são projetos de leis de deputados que não foram aprovados ainda, que eles querem colocar em prática. Não tem nada disso aí. Então, carteira de habilitação é 30 dias. Documento não. Documento venceu, no outro dia ele já pode ser notificado. Então, 30 dias para renovar a habilitação. Mas e por acaso, fui parado com a habilitação vencida, não vi, deu um relapso que aconteceu, eu falo, porque eu atravessei o estado, chegou lá, a Polícia Federal falou, olha, eu tenho uma má notícia para te dar, falta 2 dias para sua carteira vencer. Seria culpa de quem? Não, minha, mas e aí? Há um bom senso? Há um bom senso? Mas a lei é federal, a lei não prevê bom senso. Ela fala assim, o documento vencido há mais de 30 dias é uma infração gravíssima, R$ 293,47 e recolhe essa CNH, porque ela está vencida. Você vai ter que renovar a sua CNH para poder receber. E vai ter que entregar esse seu veículo, se estiver em dia, para outra pessoa que seja habilitada a conduzir ele. Ou caso contrário, para. Sim, porque se você não tiver ninguém ali, o veículo vai ficar retido naquele local até que alguém leve esse seu veículo. Porque se ele estiver em dia, não tem necessidade de prender veículo nenhum. A gente teria mais coisas para conversar com o Benhur aqui, mas a gente entraria na parte da legislação, que eu quero deixar essa parte da legislação para quinta-feira. Então vamos voltar naquela questão da faixa de pedestre, conforme nós estamos falando ontem, tá? Faixa de pedestre é uma pintura no chão. Então, é importante que cada pedestre que ande na rua aí não confie na faixa de pedestre. É necessário que ele pare e faça o gesto convencional com a mão. Ele estica a mão em direção à faixa. É o mesmo gesto que se usa em Brasília, Tangará da Serra e até Alta Floresta, que é bem menor do que Sinop e também tem uma boa educação na faixa de pedestre lá. Tá? Estica a mão lá. Pronto. O motorista, quando vai parar, não para de uma vez só. Ele começa a pedalar o freio várias vezes. Na moto a mesma coisa. Pedala o freio que a lanterna do freio começa a piscar. Segundo, quando ele para o veículo, é importante que ele ligue o alerta do carro. Alerta significa perigo. E aí o motorista que está atrás já sabe que o alerta ligado tem uma situação de risco. Então ele não vai querer passar naquela faixa ali. Quando você não liga um alerta, o cara que está atrás ele vai desviar. Vai pegar a pista da contramão da esquerda e vai tentar ir embora. E às vezes o pedestre está no ponto cego. Está atravessando bem ali e ele não vai enxergar. E pode haver o atropelamento. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, essa questão do parcelamento. A pessoa foi lá, o documento venceu, ele parcelou, ele recebe o protocolo, né? Do parcelamento, ele pode andar com o veículo? O parcelamento do documento, é importante ressaltar uma coisa. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo, é parcelado hoje em 3 vezes, sem problema nenhum. Tá? Até não é o correto se prender veículos quando o IPVA está atrasado. A gente pode falar lá em legislação sobre isso aí. Eu vou perguntar, porque na Bahia licenciamento, sim, exatamente. O licenciamento e o seguro, eles apreendem o veículo e mandam para o pátio do Detran. Isso tem que ser pago, e o licenciamento, seguro é à vista, né? Exatamente. Não tem parcelamento. Aqui no estado do Mato Grosso nós não temos parcelamento. O que está se criando? Que se parcele no cartão de crédito. Através do banco, você vai lá e faz o parcelamento e você então consegue pagar. Aí tudo bem. Tá? Mas é importante assim, hoje o mais caro se torna a questão do IPVA para carros. E para moto é muito mais barato, porque ele é sobre 2,5% a 3% sobre o valor daquele veículo lá. Chegou uma pergunta aqui, atenção, eu não sabia, sou muito sincero que eu não sabia. Primeiro eu não sabia o que era ACC, para a gente começar a conversar, viu, Anderson? Antes de continuar, o que é ACC? Autorização para conduzir o ciclomotor. E o que é ciclomotor? Isso, eu queria perguntar agora. É uma motocicleta, uma moto até 50 cilindradas. E aquelas bicicletas elétricas? Até 50 km por hora. Então, ela está dentro da ACC, dentro dos 50 km por hora. O que eu não sabia, e o Benhur me esclareceu, é o seguinte, para você pilotar aquelas bicicletas elétricas, você tem que ter 18 anos, meu filho. É isso, Benhur? Exatamente. Porque você está conduzindo um veículo de motor, com motor. Ele é um motor elétrico, ele é um motor
a combustão, ele tem motor. Então, o correto pela legislação, até no começo da lei, houve-se sempre aquele questionamento, que deveria ser obrigatoriedade dos municípios, né, legalizar esses veículos, emplacar veículos. Mas o município não tem condição disso. Isso é competência do Estado, competência do Detran, né, de fazer esses emplacamentos desses veículos aí. Tá? O problema é que tem a questão do ACC. O ACC é assim, muitas autoescolas hoje não tinham veículos. Aí eles começaram a adquirir os veículos hoje para que o condutor, quando quiser fazer, faça o ACC. Que para mim não compensa fazer um ACC, a não ser que realmente ele queira. Porque ele vai apenas ficar limitado a conduzir aquela motinho, como um Atrax, por exemplo, até 50 km por hora. Ele não vai poder pegar uma Fan, uma YBR, uma moto acima de 125 cilindradas, 150 cilindradas, e não vai poder pilotar, senão ele vai ser notificado em uma multa de R$ 880 aí, 41 centavos. Então, gente, se você tem essas bicicletas elétricas, se certifique se você tem essa ACC. Ela não é gratuita não, ela é paga, né? Paga. Tem alguns problemas na lei hoje, porque ele é obrigado a ter que frequentar o curso, iguais aos outros condutores que fazem a categoria A e categoria B. Mas tem uma questão que é na redução. O governo, ele em vez de tentar melhorar as coisas e fazer as coisas funcionar devidamente correto, eles reduziram a carga horária na formação de quem faz um ACC. É um absurdo. Qual que é a diferença? Só por causa do tamanho da moto, tamanho daquele veículo? Porque muitas vezes andam na contramão, andam em cima de ciclovia, que é para ciclo, é bicicleta. Via é uma via para bicicleta. E a gente vê essas motinhos andando aí em ciclovias aí. Está totalmente errado na contramão, sem capacete. Deveria ter capacete também, tá? Para poder ter segurança, porque eles também vão cair, vão quebrar a cabeça. Assim como tem regras hoje para o nosso ciclista também, Kiko, que o ciclista também deveria usar capacete. Mas hoje graças a Deus, Sinop, a gente tem os meninos e as meninas que fazem ciclismo, todos bem iluminados, com aqueles... E por que os outros não usam? Bem iluminado, com os capacetes, até no capacete, parece uns vagalumes, mas não massa usam o mesmo exemplo, exatamente. Então, todo só que aí, deveria ter. às vezes, você pega um ciclista que vem na contramão, sem nada, a hora que você vê, você está em cima. Ano passado saiu uma lei em abril que a polícia poderia multar o senhor ciclista no valor de uma multa de R$ 130,16 e poderia até prender a bicicleta. Assim como o senhor pedestre também pode ser multado no valor de R$ 44 na ciclovia, pelo nome e pelo CPF. Se tiver na ciclovia, por exemplo. O ciclista hoje, em cima de calçada, de forma agressiva, empinando bicicleta, né, atrapalhando o trânsito, ele pode ser notificado, sim. Mas o governo entendeu assim, vamos começar a fazer um processo de educação. Em vez de ficar multando eles aí, que hoje eles não recebem aulas, não tem uma carteira, não tem nada, então a gente tem que começar a mudar. O Poder Executivo hoje tem que criar algumas normas para se poder trabalhar o senhor ciclista. Mas aonde que eu vou trabalhar? Então se cria projetos. A melhor forma de trabalhar a educação no trânsito é nas escolas. Mas as escolas também têm um acúmulo, né, de informações, porque não é só as disciplinas que eles ensinam, tem os projetos. Não é só trânsito que entra lá, tem o meio ambiente que entra lá, também tem as drogas que entram lá, né? Tem vários assuntos, a prostituição e etc., que é trabalhado, né, com essas crianças aí. Então, quando vê, não tem mais aonde tempo. A carga horária se fosse uma escola, né, integral, né? Praticamente estudasse o dia todo para se trabalhar tudo isso aí. Eu teria muito mais assuntos com o Benhur, mas a grande parte desses assuntos vai ficar para a legislação na quinta-feira, sabe por quê? Porque a gente está falando muito aqui sobre, muita gente falando a respeito de faixa de pedestre, aquelas passagens elevadas, que tudo aí vai entrar na questão da legislação, que tem toda uma legislação que rege essa situação toda aí, questão de semáforo também, enfim, isso a gente deixa para quinta-feira. Benhur, por hora, obrigado pela participação. E o assunto base, para se evitar acidentes no trânsito, educação. Qualquer cidadão, quando tiver qualquer dúvida, pode me procurar na Secretaria de Trânsito. Eu vou estar sempre disponível, né, para tirar as dúvidas, sanar as dúvidas. Sobre recursos, é de direito do cidadão de recorrer. Então, antes de você julgar alguém, veja, tá, se realmente, se você está certo, tem todo o seu direito garantido e nós vamos garantir o seu direito também, tá? Então, assim, cuidado com aquilo que você faz. Você vai pagar por aquilo. Os acidentes só acontecem quando se faz coisa errada ou alguém faz alguma coisa errada. Ninguém morre por acaso. Morre quando acontece alguma coisa. Então é a questão dos erros das pessoas, que a gente chama de imprudência. Anda mais devagar, presta mais atenção, sinaliza, pisca é para ser usado. Tem gente que muda de direção, vira à esquerda, vira à direita e não liga um pisca. E hoje custa R$ 195 o valor de uma multa. Nós podemos falar sobre isso, sobre a legislação. A legislação tem muito assunto que a gente pode falar. É muito questionamento, o que pode, o que não pode.
E aí a gente vai... na quinta-feira a gente vai exibir, Pablo, a gente vai separar algumas imagens de tudo que a gente mostrou de acidente. Não tudo, né? Grande parte durante esse ano de 2019, a gente vai trazer na live da quinta-feira, que já passou algumas coisas, né? Tá passando algumas coisas, mas na quinta-feira a gente vai trazer mais falando sobre essa situação de legislação. Bem, obrigado, tá? Tá, uma coisa também que eu quero deixar bem claro para os motoristas daqui de Sinop, mantenha um pouquinho de distância de segmento, só isso. Fica um pouquinho mais longe, não fica colado. Porque nós podemos falar isso na próxima entrevista, mas por quê? Porque o nosso cérebro leva 0,75 segundos para poder pensar. Se você não estiver bem com sono, cansado, já vai aumentar o tempo. Ter aumento de tempo. Então presta mais atenção, tá? Anda um pouco mais devagar, sinaliza, mantém distância e você não se envolve em acidente. É bem simples, tá? Os acidentes só vão acontecer quando você quebra uma regra. E aí os acidentes podem deixar traumas ou mesmo matar, como e está matando. A desatenção é uma regra. A atenção é fundamental. Para tudo que você está fazendo, presta atenção nos outros. É a chamada previsão. Pensar em tudo o que pode acontecer. O cara vai virar, mas mesmo se ele não virar, ótimo, mas você pensou. O pedestre vai atravessar, mas não atravessou. Pensa. E aqui tem muito da pessoa da seta errada. Ele tá com a seta piscando, mas ele então não dá vai pra virar. Confiar. O senhor ciclista é o mesmo exemplo que ele não verifica que o pisca está ligado. Então, o condutor, quando está atrás, ele tem que usar essa chamada previsão. Tá? E aquela regrinha dos 2 segundos também não pode ser esquecido quando se aprende na autoescola. 1001, 1002. Prever o imprevisível. Prever o que pode vir a acontecer. Ele vai virar. Não, ele não virou, mas ele poderia ter virado. Exatamente. Você vai embora. Obrigado, Benhur. Grande abraço. Na quinta-feira o Benhur vai estar de volta aqui para a gente falar sobre legislação. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre algumas multas aí que você pode estar tomando e às vezes você não saber que fez errado.